Olá pessoal, tudo bem? Bom, hoje eu vou responder nesse vídeo uma pergunta que uma aluna me fez e naturalmente, com certeza, porque essa pergunta dela tem muito fundamento e muita gente se pergunta, não é a primeira vez que alguém me pergunta isso, mas eu estou devendo um tempinho essa resposta. É o seguinte, uma aluna falou assim, Júnia, na redação no concurso público, na hora que eu vou dar minha opinião, qualquer opinião é considerada, por exemplo, sei lá, eu estou diante de um tema polêmico, eles vão considerar minha opinião como válida, mesmo que a minha opinião contrarie ao ponto de vista do examinador? Bom, vou te responder de uma forma muito clara, muito objetiva e espero te ajudar. Que é o seguinte, pessoal. Qual é a opinião que acontece na prova de redação? Principalmente redações muito polêmicas, quando da Fundação Carlos Chagas, por exemplo, né, que levantam grandes questões, a Fundação Getúlio Vargas também levanta grandes questões, Sebrasp nem dá a chance de você opinar, você tem que escrever sobre os itens que ela traz para você, não é? Como é que é isso? Como é que é essa ideia? Bom, você tem que partir do seguinte propósito. O que você quer fazer no concurso público? Emprego. Emprego. Em qualquer entrevista de emprego, você já se perguntou sobre qual é a sua opinião numa entrevista de emprego? Você já se perguntou como que dentro dessa entrevista você precisa, a despeito do que você pensa, mas por uma questão de necessidade, você alinhar a sua opinião com a daquela instituição que está te contratando? Entendeu? É isso. Quando nós pensamos em serviço público, os serviços são distribuídos conforme os poderes. E que poderes são esses? São poderes republicanos. Qual é o documento norte da República, né, da República Federativa do Brasil? Constituição de 88. Eu posso não concordar com tudo que vige nesta Constituição, né, com todos os direitos que essa Constituição traz para mim. Mas se eu quero ser um servidor público, me colocar na linha de frente deste processo seletivo, a redação funciona assim como instrumento de filtro, tá? Porque se a banca quisesse conhecimento técnico para aquela área para a qual você vai fazer o concurso, ela não pediria redação. Ela pediria tão somente, vai lá, escreva sobre direito X, entendeu? Por exemplo, o analista judiciário, ele vai fazer uma série de trabalhos de assessoria do juiz. Então, ele, muitas vezes, a discursiva que cai para ele é uma discursiva de conhecimento técnico. Mas, se eu tiver qualquer interface com o cidadão, a chance de eles pedirem redação é muito grande. Se eu tiver que trabalhar uma política pública, mesmo que eu não tenha interface com o cidadão diretamente, mas eu tenho que trabalhar uma política pública, seja a execução dessa política, seja a fiscalização dessa política, seja o que for, né? Eu preciso sim demonstrar um comportamento que está alinhado aos objetivos dessa instituição que pertence à República. Porque se eu estivesse numa entrevista de emprego comum, eu teria que me comportar dessa forma. Ninguém chega numa entrevista de emprego comum, de uma empresa comum, com um pensamento completamente divergente do que aquela empresa quer. Né? Não é à toa que as pessoas vão falando uma série de afirmações nas entrevistas e que elas falam que precisam de emprego, entendeu? Então, quando você for fazer redação para concurso, você saber o seguinte, não é governo, não é governo A, não é governo B, é o que está na Constituição, tá bom? Então, vale a pena a gente até olhar, né? Porque muita gente é iniciante, tem essa dúvida, inclusive. Se eu pegar aqui, pessoal, ó, Constituição, né, federativa, Constituição Federal, aqui os princípios, né, da nossa Constituição, que são os princípios republicanos. Os três primeiros artigos da Constituição ditam o norte, tá certo? De o que é a República. Aqui são as bases nas quais se assentam a República, soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, são as bases, aquilo que sustenta, tá certo? Aqui está a República por cima, exatamente desse pilar. Depois vem os poderes, né? E a gente, quando faz concurso, a gente ingressa em algum desses poderes aqui, nas instituições que trabalham para o funcionamento desses poderes, tá certo? E aí vem aquilo que se espera de nós enquanto colaboradores dessa instituição chamada, né, essa instituição de caráter republicano. Quais são os objetivos fundamentais da República? Primeiro, construir uma sociedade livre, justa e solidária. Segundo, garantir desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza. Terceiro, erradicar a pobreza, marginalização, reduzir desigualdades sociais e regionais. Promover o bem de todos. Você pode não gostar de uma galera, mas se você vai fazer redação para concurso, você tem que fazer as perguntas, tá certo? Quando você está diante de um tema, você tem que fazer essas perguntas para você. Qual é o lado deste tema? Qual é o lado republicano deste tema? É este lado que eu vou perseguir para que eu seja aprovado em concurso.
Por quê? Porque é uma grande entrevista, tá bom? Vocês entenderam? Então não é, tá? E eu jamais teria essa ideia completamente desarrazoada de fazer com que você pense igual a mim, porque eu quero doutrinar. De modo algum, gente, eu sou uma mulher adulta, vocês também são pessoas adultas, e a maior prova de que ninguém doutrina ninguém é que todo mundo tem opinião diferente, tá? É isso. Então, por exemplo, suponhamos, a FCC te deu um tema, como esse. A FCC adora o Bobbio, né? Eles adoram. E aí esse tema, ele está falando, ó, a experiência do fascismo é algo tão terrível que a democracia moderna, apesar das limitações das numerosas promessas não cumpridas, ainda é a melhor forma de governo possível, porque ela responde por requisitos mínimos, como defesa do direito de liberdade e luta para se alcançar a igualdade entre seus cidadãos. E a banca quer que você disserte de forma argumentativa, justificando seu ponto de vista diante desse tema, que parte do ponto de vista do Bobbio. Aí você tem, qual é a pergunta que você faz? Peraí, eu quero saber o que é republicano. O fascismo é republicano ou a democracia? Porque o Bob diz que o melhor regime é a democracia, mesmo sendo falha, mesmo sendo horrível, não é? Porque a democracia descumpre muita coisa, de certo modo. Então, o Bob diz isso. Eu, na minha visão enquanto servidora, o que eu preciso pensar dentro da Constituição, que eu tenho que cumprir, eu tenho que honrar a Constituição. Porque senão eu não entro e se eu entrar eu não fico. Então o que acontece? Entre os dois sistemas, a democracia, porque a república é sustentada, né? Ela está erguida, né? Ela foi erigida sobre bases democráticas. Aqui o Bobbio diz assim, né? A democracia entre o fascismo e ela é melhor porque, apesar de todos os problemas dela, ela dá o direito de liberdade. Aí eu penso, liberdade, tem isso na Constituição? Tem. Olha só, o inciso primeiro do artigo 3º, Construção de uma sociedade livre. Aí a pessoa pensa assim, não vejo isso, acho que a gente vive uma ditadura porque, afinal de contas, eu não posso falar o que eu penso, né? Se for uma coisa que pensa que destoa do governo, peraí, o que você pensa é justo? É solidário? Porque se não for solidário, sinto muito, teu pensamento não condiz com a questão da república. Mas você pode pensar o que você quiser. Na redação, não. Redação, aquilo que a Constituição apregoa, tá? Lá fala sobre redução fala que a democracia ainda assim é aquela que é capaz de promover alguma igualdade. Aí eu penso, esse é um valor republicano? Penso. Pego o artigo 3º. Olha só, aqui está falando sobre erradicar a pobreza, a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Aí eu penso, sou contra cotas para negros, sou contra, eu não gosto disso, acho que isso é um privilégio. Aí eu penso, peraí, mas quantos negros tem na universidade? Não, quando eu olho as salas de medicina, a sua maioria são brancas. Então, não. Então, eu posso até discordar, mas é uma instituição republicana. Eu estou fazendo redação para ingressar numa instituição republicana, então eu concordo. Entendeu? Júlia, você está pregando o cinismo para quem não, né? Está ensinando a pessoa a ser cínico. Eu não estou ensinando nada, não. Para de bobeira. É que eu sou professora de um preparatório. Então, o que eu tenho que fazer com os meus alunos na fase de preparação é fazer com que eles passem no concurso. Essa é a minha atividade finalística, tá certo? Agora, se eles têm pontos de vista diferentes, mesmo que eu discorde desse ponto de vista, ou que eu concorde com alguns deles, né, isso é outra questão, essa questão não entra, tá? O que as pessoas vão me trazer são questões que têm a ver com discursiva. Então, minha explicação é sobre discursivas, tá bom? Quando lá eu aposentada, não tiver nada para fazer da minha vida, eu crio um canal de política e eu vou ser feliz com outra coisa. Mas enquanto eu estiver no concurso, é isso aqui, tá bom, gente? Beijo grande para vocês, espero que vocês tenham aprendido, né? Que possam tirar grandes lições disso. Né? E aprender não é ruim, tá? Aprender é legal, você entrar com a informação correta, né? Até alarga o seu horizonte. E de repente amplia seu horizonte até para outras coisas que você não tinha aquele olhar dedicado para elas, tá bom? Beijão.